Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Sistema. E hoje eu tô com um convidado aqui, que é o camarada que conhece mais. A resposta que ele não tem, ele vai buscar. E se ele não souber, ele cria a resposta, viu? Porque o camarada, ele é cirúrgico. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e que vai agregar muito aqui. Você que é dono de supermercado, padaria, hortifruti, casa de carne, você que é do varejo alimentar, ou talvez até fora do varejo alimentar, porque o que essa pessoa aqui tem de conhecimento, só pra você ter ideia, ele tá na área desse segmento desde 1979. É uma pessoa que eu tenho um carinho e toda vez que eu tô com ele, eu sempre aprendo alguma coisa bacana, alguma coisa legal. E se você ainda não sistematizou e quer sistematizar com a nossa ferramenta, com o nosso software, faz o seguinte, ó, manda mensagem aqui, que eu, alguém da equipe, ou Berdan, a gente vai bater um papo com você e a gente vai te ajudar a organizar o seu supermercado com o nosso sistema. Mas sem delongas, vou apresentar aqui ele, nada mais, nada menos do que quem? O oráculo, o mestre, o mito, o mago, seu Carlos! Olá pessoal, muito bom estar aqui com o Ricardo. É bom a gente pegar e apoiar o trabalho dessa excelente empresa, que a Diamante, ela tem um diferencial. É, seu Carlos, fala aí pra mim. O diferencial da Diamante é trabalhar com gente boa. A maioria das pessoas, Ricardo, que são de sistema, são sisudos. É tudo cara fechada, né? Tudo cara amarrada e supermercado, empresa de alimentos, tá tudo carente de relacionamento interpessoal. Então, por isso que eu gosto de apoiar a empresa que tem esse perfil humano. Bacana. E isso é uma coisa muito boa, entendeu? A gente vai aqui falar de muita coisa e fazer uma correlação entre varejo e sistema, uma correlação entre empresas de alimentos em geral e sistema. E a gente vai simplesmente colocar coisas que você, que está nos assistindo, talvez não tenha se dado conta ainda. Será que sua loja está tudo amarradinho? Será que, se por acaso entra um quarto bovino ali, um dianteiro bovino, e esgotou todo o estoque do dianteiro bovino, saiu um dianteiro bovino lá na frente de caixa? Então, minha gente, olha só, toda vez que você fraciona, manipula, modifica, embala alimento, você precisa ter um controle, eu chamo de absoluto, Ricardo. Ó, pra quem não sabe, eu vou aqui só pra gente poder fazer as considerações, que o pessoal deve estar se perguntando assim, mas quem é esse camarada que já tá dando tanta sacada assim, tanta coisa técnica? Seu Carlos, ele é o que? Agrônomo? Eu sou formado em agronomia, sou tecnólogo de alimentos. Certo. E tem aí umas 4 ou 5 pós-graduação na área aí. Ou seja, de varejo você entende desde quando você era criança. Varejo, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil... E ele meio que perdido ali nas águas, não tinha visto terra ainda. Ele disse, o gajo, sobe no mastro pra ver se tu acha terra, senão nós estamos lascados. O cara subiu, botou o binóculo e gritou, terra à vista! E todo mundo lá embaixo, naquela alegria. E foi aquele negócio de doido. Aí o cara, quando baixou a luneta, tava eu, debaixo de uma oca, só fazendo bolinho de mandioca ali pros índios. Entendeu? Saudando a mandioca. Pra minha tribo. Eu falo brincando, mas pra quem não sabe, eu sou descendente de uma tribo Pataxó, que fica na região lá do sul da Bahia. Mas você é da onde? Naturalizado? Natural do Rio de Janeiro. Meu pai, sair de uma tribo para se tornar um capitão da marinha não é tarefa fácil. Verdade. Não é tarefa fácil. Verdade. Então, até porque não existe capitão de marinha sem graduação. Entendi. Então, e ele fez engenharia naval e fez nos Estados Unidos. Ou seja, a gente já entende aqui que seu Carlos aqui é um camarada que já vem de uma linhagem ultra preparada. Já vem de uma linhagem de gente preparada. E gerei outras gente preparada. Nos bastidores a gente sempre conversa. Tenho 2 filhos com doutorado. Homem não é brincadeira, não. Ó, seguinte, a gente vai falar algumas coisas aqui bem legais. Seu Carlos, eu vou pontuar aqui, primeira coisa. O seu Carlos, a gente chama ele internamente também de Doutor Bactéria, porque ele entende eu nem gosto de ser chamado assim, porque o nome tá patenteado. Já tá patenteado, né? Mas seu Carlos, ele entende muito dessa área. Então a gente já vai passar aqui algumas coisas bem legais. E se você é dono de supermercado, tem um negócio do varejo alimentar e quer entender mais sobre isso, gruda aqui nesse nosso episódio aqui que você vai entender muita coisa bacana. Seu Carlos, fala pra mim o seguinte. O senhor que já rodou muitos estados e muitas empresas, qual é a maior dificuldade para quem tem padaria
para quem utiliza, por exemplo, a fabricação do pão, ou até mesmo compra pão congelado. E aí depois a gente vai trazer para a parte de sistema, né? Porque eu tenho certeza também que é um desafio muito grande. Mas assim, para quem tem padaria ou para quem está montando uma padaria, quais são os maiores desafios para quem já tem ou para quem vai ter ou quer implementar uma padaria? Principalmente na parte de conhecimento técnico. Ok. Um dos maiores desafios está no próprio perfil do empresário e na ansiedade dele de querer ver resultado. Então, por exemplo, eu recomendo iniciar sempre com pão congelado. Por quê? Porque você precisa de menos áreas, menos processo. Imagina você ter um estoque de farinha dentro da tua loja e sua loja não tem área para guardar estoque. Porque a relação que existe entre compra de farinha e preço, ela é gritante. Quanto mais eu compro, menor é o preço. Verdade. Quanto menos eu compro, maior é o preço. Aí eu não posso concorrer com grandes empresas que têm produção muito grande. De escala alta. Em escala. Então, assim, o que é apropriado é ele estar consciente que um passo de cada vez. Então, o perfil pessoal pode interferir na capacidade de decisão correta dele, assertiva do empresário. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar e consultar quem conhece, pode nos procurar, pode procurar as empresas de pães congelados e começa por eles, porque eles vão ceder, em geral, a maioria esmagadora. Eu não vou citar nomes aqui, pode citar nomes? Pô, fica à vontade. Não, tem empresas grandes no Brasil, como a Marques Pan, MM Foods, entendeu? Que a Marques Pan é maravilhosa. Então, o pão da Marques Pan, gente, eles não estão pagando nada pra gente fazer isso aqui, mas é porque o trabalho é de excelência mesmo. A qualidade, parece aquele pão cinematográfico, sabe? Coisa de novela. Que você olha assim pra aquela bancada, igual a gente tá vindo aqui do evento aqui, aquela bancada cheia de coisa sortida. Cara, é uma qualidade, e eu falo, esse troço é congelado mesmo. A Marques Pan é uma indústria que tem muita qualidade, porque ela faz uma coisa que as padarias não fazem. Ela treina? Não é só isso. Tem um padrão. Ela tem um controle de qualidade sobre a farinha. Então ela compra a mesma farinha para poder ter o mesmo padrão de pão. Legal. Entendeu? Deixa eu só dar um detalhe. Você que é dono de supermercado, você sabe qual o percentual de glúten que tem que ter uma farinha para poder fazer um bom pão francês? Claro que a maioria esmagadora, se não for da minha área, ela não vai saber. Não vai saber. Agora, tem um detalhe que ele precisa saber. Que a Marques Pan tem um laboratório de controle de qualidade que mede o teor de glúten. Agora, na produção da padaria, você pode fazer isso. Como é que faz? Olha, de uma maneira simples. Eu vou dar aqui a técnica de análise, mas você precisa ter recurso para fazer isso. Então, vamos lá? Você pode pegar 2 kg de farinha, você vai misturar com água. Pega a receita aí, viu, pessoal? Apenas com água e você vai pesar 2 quilos exato, 2,0000. Pronto, para você saber certinho. Aí você vai misturar com água até você conseguir fazer uma massa dessa farinha. Você vai esperar ela descansar durante 30 a 40 minutos para poder a rede de glúten começar a se formar com a mistura de água. Rede de glúten, proteína, entendeu? Então ela vai se formando com a molécula de água até ficar aquela massa bem sólida, tá? Feito isso, depois de 30 a 40 minutos que você percebeu que está uma massa bem sólida ali, você vai jogar ela debaixo com uma peneira, vai jogar ela numa água corrente e vai lavando ela aos poucos. Bem devagarinho, sem muita força na água. Você vai lavando aos poucos. Por favor, não mergulha em bacia d'água. Vai lavando com água corrente. O que você vai fazer? Você vai retirar o amido dela, da massa. Você vai retirando o amido, o que sobra é o glúten. É uma massa esbranquiçada que vai ficar bem assim no centro geométrico da massa. É uma massa esbranquiçada que vai ficar ali. E você vai pegar essa massa e você vai pesar. Fazer a proporção peso para saber o percentual. Então, tem que atingir entre 12% e 14%. Esse é o padrão. Se é uma farinha, como a farinha de bolo, o teor de glúten é baixo. Claro, a textura do bolo é bem fraquinha. Não dá para comparar, por exemplo, com uma crosta de um pão. Porque a crosta é justamente a vaporização que você faz uma selagem por causa do teor de glúten no pão francês. Então, para você ter um bom pão francês, você precisa saber quanto é o percentual de glúten que você tem. Aí, o que você faz? Você confia no fornecedor, acredita nele, e o moinho fica fazendo, se você é uma grande padaria e compra pão, ele fica fazendo experimentação para você.
O que ele faz? Ele vai retirando o teor de glúten para poder essa farinha ele ficar um pouco mais fraca, até um limite onde você não consiga perceber a diferença, só que a qualidade depois do pão que você produziu, ela vai ficar ruim depois dele frio. Mas aí vai ter um limite estabelecido pelo seu próprio cliente, que vai ficar imperceptível. Alguns com sensibilidade, com conhecimento, com relação de comparação com outras, percebem, outros não. E o que o moinho faz? Ele pega o glúten, ele vai produzir outras coisas. Ele vai fortalecer outras farinhas de preço mais baixo. Então ele já sabe que para aquela farinha ali, para você, que é um industrial, que tem uma pequena padaria, uma padaria grande em geral, né? E aí ele consegue te fornecer uma farinha de qualidade inferior. E você pagando por uma farinha de qualidade superior. Entendeu? E cuidado, porque isso é muito sério. Claro que existem aditivos, existe ácido ascórbico que você pode colocar para melhorar a qualidade, existem alguns ingredientes que você pode colocar, todos os ingredientes, mas aí você já está começando a fraudar ou simplesmente mascarar a qualidade do pão francês, entendeu, Ricardo? Então, se o dono de padaria ali não lê essas coisas, que hoje em dia, pelo amor de Deus, quem não pesquisa tá perdido no tempo. Verdade. É isso, Ricardo. Então, assim, qualidade. Aí, o que a Marquespan faz? E as outras talvez também façam. Padrão na qualidade da farinha. Amarram contrato de fornecimento de farinha com aquele padrão. Aí o mesmo pão que a Marquespan fornece aqui numa região no sudeste do Brasil, vai fornecer lá no sul do Brasil o pão de mesma qualidade. E só um detalhe. Alô, você que é dono de padaria, para de ficar pensando que pão congelado não presta. Gente, o congelamento, ele é a estagnação de todos os processos metabólicos que existem no produto de alimento. Ele volta aos processos metabólicos num momento que não existe mais partícula congelada. Então, para tudo, porque está congelado. Quando descongela, volta tudo ao que era antes. Então, o teor de fermento, ele vai começar a agir a partir do congelamento. Entendeu? A rede de glúten formada no crescimento da massa de qualquer tipo de pão volta a formar uma rede depois do congelamento. O congelamento ele é uma grande saída para a tecnologia dos alimentos. As pessoas que talvez acham que não prestam ou não vale a pena são mais céticos, entendeu? Mas não perde, dizer que perde, tem gente que fala perde vitamina, outro fala perde proteína, não perde nada, mas também não ganha. Esse é o detalhe. Ô, seu Carlos, agora vamos lá. Seguinte, por exemplo, aqui a gente falou a respeito de uma padaria, um supermercado que está iniciando com pão congelado. Então, é interessante, se for inicie com pão congelado, né? Agora, se a pessoa quiser uma produção própria, qual seria a principal orientação que o senhor dá? E quais seriam as regras, porque o seu Carlos, como ele trabalha muito nessa área da parte da vigilância sanitária, quais seriam as regras básicas para ambos trabalharem de maneira correta para não ser autuado pela vigilância sanitária? Perfeito. Então, assim, toda a área de produção, onde você tem muita manipulação, depende muito das pessoas que trabalham. Certo. Regra número 1, não trabalhar com gente. Vai fazer uma entrevista, o cara enfiou o dedo no nariz toda hora, coça a cabeça toda hora, não contrata. Você vai contratar um cara que não tem hábito de higiene. Sabe aquela história? Mônica, vem lavar a mão para almoçar. Cebolinha, vem lavar a mão para almoçar. Cascão, vem almoçar. Entendeu a regra? A regra é essa. Se você tem um colaborador que o camarada não consegue se adaptar à regra de limpeza, de vou lavar a mão porcaria nenhuma, besteira isso é frescura. Esse cara não tem perfil para trabalhar em lugar nenhum de alimentos. Coloca ele para ser, carregador lá do depósito, repositor de mercearia, qualquer coisa. Bota no CPD, para estar lançando produto lá no sistema do diamante, porque a molecada gosta de trabalhar ficar no ar-condicionado, né? Gosta de ficar no ar-condicionado, mexendo lá, digitando produto. Eu já vi uns garotos assim de 19, 20 anos, digitando numa velocidade, parecia até a velocidade da luz. Cara bom pra caramba. Eu falei, tirar esse cara daqui para botar numa padaria, para ser encarregado, porque ele era muito bom. Tiraram um cara do CPD, botaram para ser gerente numa loja em Campinas, São Paulo. Me deu dó de duas coisas.
uma da loja e a outra do rapaz. Ele não se adaptou, o cara era top da balada em CPD. Eu peguei um caso agora essa semana, no Hot City, né, do evento. Aí o que acontece, o dono de mercado tá falando assim, eu peguei uma operadora de caixa minha e coloquei como fiscal. Acabei com ela. Porque ela não se adaptou àquilo ali, não se adaptou. Mas vamos lá, continuando aí. Aí então você tem as pessoas escolhidas para botar a pessoa certa no lugar certo. Quer um conselho? Faça um processo seletivo de forma correta. Mas você não vai ter 100%. Só que também tem uma coisa. Se você não fizer uma avaliação bem criteriosa, a chance de você errar vai ser muito maior. Então tente acertar contratando a pessoa certa. Quando você acorda de manhã, você faz o quê? Eu acordo de manhã, vou no banheiro, né? Sei lá, faço xixi, faço isso, faço aquilo e vou pra mesa. Pô, não lava a mão, não arruma a cama, sabe? Não lava o rosto, o camarada não se cuida, vai pra mesa com o olho cheio de remela, quer trabalhar em padaria. Agora, eu vou falar um negócio pro senhor, viu, seu Carlos? Eu já entrei em umas padarias, meu irmão, que você olha assim, é tipo aquela maçã que por fora tá bonitinha e por dentro tá podre. Cara, eu já vi gente maçando o pão, o cara suando aqui, ó. E suor mesmo. Olha, eu venho de uma época antiga que aquele ditado que não mata engorda, ele invadia as empresas de panificação. Olha, eu vou só dizer uma coisa para você, as indústrias de congelado, elas cresceram no Brasil por culpa do padeiro. O padeiro Pela falta de profissionalismo. O padeiro chegava, batia nas costas do patrão, domingo passado foi minha folga, né? Foi, então é para mim trabalhar domingo, né? Amanhã, né? Aí o patrão, não vou não, mas por quê? Não, eu vou assistir o jogo do Corinthians. Esse ainda era o bonzinho que avisava por que não ia. E os outros que davam testado falso? E os outros que inventava doente? Dizia pro médico que tá com diarreia, o médico não vai mandar coletar uma amostra para saber se tá com diarreia mesmo. E aplica na padaria. Então, por causa disso, a marca Spam, as outras indústrias de pães congelados, pegaram o que tinha de melhor de padeiro no mercado, filtraram tudo, trouxeram para dentro da indústria, montaram os seus processos, treinou todo mundo, padronizou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sinceramente, tem empresa como a marca Spam no Brasil, que ela está com o mesmo padrão das grandes empresas na Alemanha de panificação em produtos de pães congelados. Agora, esse é o primeiro ponto. A qualificação dos profissionais. Segundo ponto, para atender a legislação, e olha que essa qualificação depende de treinamento, de boas práticas. Segundo ponto é a estrutura. Então, para e pensa. Você tem que ter pessoas, estrutura e processo correto. É um tripé para você atender fiscalização sanitária, que esse era a parte da sua pergunta. É um tripé. Você tem que trabalhar com pessoas preparadas, estrutura bem montada e você ter processo correto. Aí você fala, pô, mas peraí, o processo correto você quer dizer o quê? Você ter uma empresa que tenha todas as suas receitas lançadas. Eu ia perguntar isso agora. Você tem que ter... o sistema, ele é uma espécie de pulmão que faz respirar os processos internos dentro de um varejo. Ele é o pulmão. Se você tiver um mau funcionamento, você tem um pulmão com capacidade respiratória deficiente. E isso causa diversas anomalias dentro da saúde de um corpo humano. Então a loja, ela é um corpo humano, fazendo uma comparação assim. Verdade. Então você tem que ter o tripé funcionando. Eu preciso de gente capacitada, eu preciso de uma estrutura. Falei de gente, comece pela seleção, treinamento, acompanhamento. Vamos falar agora de estrutura. Gente, a regulamentação sanitária, ela quer uma área de padaria para a produção. Vamos falar de 2 pontos aqui, produção e área de congelados. Então, para a produção, precisa ter, olha só, piso não escorregadio. Vai anotando aí, porque... Não escorregadio. Peraí, seu Carlos, rapidinho. Vai anotando isso aí, porque o que o seu Carlos vai passar agora são coisas que são implementáveis e que você pode já fazer. E se você não tem aí na sua loja, já começa a olhar isso aí, porque se a vigilância ou qualquer órgão dessa área de fiscalização chegar, pode ser autuado, né, seu Carlos? Perfeito. Uma autuação de pessoas que trabalham errado e de estrutura que não serve, pode te gerar um processo de multa. Ricardo, eu fiz uma pesquisa de todas as multas
que a vigilância sanitária, a Anvisa, ela sai recebendo as multas dos estados, municípios, todo é município para estado, estado para a União, para Brasília. E a Anvisa, ela publica essas multas. De 2019 a 2023, teve supermercados que pagaram 2,15 milhões de reais em multa. É muito dinheiro. O menor que eu vi foi 9 mil reais. Caramba. E casos absurdamente ridículos. Eu falo ridículo mesmo. Fala uma coisa ridícula aí, seu Carlos. A vigilância sanitária chega numa loja, pega um produto vencido, manda apreender, o lote é grande, não tem como inutilizar, coloca num depósito, passa uma fita preta e amarela em volta, coloca uma placa e quando a vigilância vira as costas, os caras tiram tudo, bota para vender na loja, aí a vigilância volta e o produto tá lá. Caramba. 435 mil reais de multa. Um detalhe. Quanto maior é tua empresa, quanto mais ela fatura, maior é a tua multa. Então, cuidado. Porque vai pelo faturamento, né? Cuidado, vai pelo faturamento. E agora o processo é assim, os juízes nos tribunais, eles têm como chegar na tua empresa e descobrir quanto que você fatura. Ele vai lá na sua declaração de imposto, eles têm acesso. Eles têm acesso, então não tem como você escapar disso. A melhor coisa que você tem a fazer é, primeiro, tá aí bem enxuto na parte fiscal, bem correto na parte de fiscalização sanitária e com equipe bem treinada. Isso falando de forma global. E nesse tripé, presta atenção, que você tem estrutura, o piso tem que ser antiderrapante, tem que ser uma cerâmica que você eu ia perguntar isso agora, quais são os utensílios? Declividade do piso em relação ao ralo. A própria engenharia civil recomenda 3%, mas para padaria é 5%. Cuidado, teu arquiteto, teu engenheiro civil, não se lembrar disso, que o piso tem que ter 5% de declividade. Sabe qual é a diferença? 5% de declividade em relação ao ralo, eu não preciso passar rodo. Eu lavo e ela desce sozinha pro ralo. Simples assim. Se eu passo o rodo, eu tenho um cabo, que pode ser de madeira, por engano, mas o ideal é metal. Eu tenho um monte de coisa que eu vou estar usando, eu vou ter que estar enxugando com pano, então é horrível isso. Então 5% é o ideal. Parede, cor clara, lisa, lavável. Se você não tiver parede lavável, o que é uma parede lavável? Eu posso botar um drywall? Pode. Você coloca um drywall e você tem lá uma pintura bem impermeável que resiste à ação da água e você botou um drywall. Sai mais barato? Sai, mas não vai durar muito tempo, porque ele tem vida útil. Agora, se você fizer uma estrutura, por exemplo, daquela de PVC que se usa para câmera, com divisória, tem gente pegando container, revertindo um container com PVC, climatizando o material com container, olha só, e produzindo dentro de um container com altíssima qualidade em termos de estrutura sanitária. Então, cuidado, a climatização é importante para a padaria? É uma briga entre o forno e o conforto térmico. Então, tem que ter estudo para isso, tá? Então, se o forno não tiver uma coifa, não tiver um exaustor puxando vapores quentes que saem, você vai ter uma briga do sistema de refrigeração com o forno. E você causar um desconforto térmico, vai um engenheiro de segurança do trabalho, vai fazer um LTCCAT, descobre que o ambiente e as condições de trabalho são insalubres. E você vai ter que pagar a insalubridade para o teu colaborador por causa do desconforto térmico. Muito cuidado com isso, que isso faz com que teu custo operacional aumente muito. Uma estrutura correta, equipamento sempre de aço inox é bom trabalhar. Não dá para trabalhar mais com aquelas maceiras incrivelmente enferrujadas que tinha no passado. Eu conheço empresas que têm maceiras enormes, abandonaram tudo, indústria de panificação, tiveram que trocar tudo porque ou trocava ou a fiscalização, a Anvisa fechava, porque tinha ferro com enferrujado. Caramba. Quer saber se você produz pão? Você produz pão na sua loja a partir de farinha? Tá bom, então pega uma foto, coloca assim, ó, bem embaixo do batedor e tira uma foto. Pergunta pro teu padeiro se a última vez que ele limpou a maceira, quanto foi. Se você passar o dedo, vem cheio de resíduo, biofilme. Aí o cara fica, eu não sei o que como aconteceu, né, no evento ontem, não sei o que eu faço, eu tô com problema de mofo na minha padaria, falta de higiene.
Ah, foi verdade. Falta de higiene, não foi? O menino lá do Acre. Ah, passa aquela sacada lá pra poder... A questão que ele falou que o pão tava mofando muito, né? O pão tava mofando. A primeira sacada que eu dei pra ele é fazer limpeza e higienização na padaria. Ou seja, se tá mofando muito, essa é uma das causas que pode acontecer. A causa é falta de higiene, falta de limpeza. O padeiro odeia limpar a padaria. Agora, também se você paga um padeiro que tem um salário acima de R$ 2.500, mesmo que seja menos, o cara é padeiro, você vai botar o cara para ficar limpando padaria, talvez o custo saia alto, é melhor você pedir auxiliar, entendeu? Ou senão você contrata uns camaradas de alguma... Eu tô pensando em botar uma empresa de higienização para supermercado, entra, limpa a área, higieniza, desinfecta e bota o pau para quebrar lá. Eu acho que demanda tem, viu, senhor? Tem muita demanda. Sim, mas fala aí a questão do mofo. Aí você pega e vai fazer a limpeza. Depois, olha a sacada, 1 litro de álcool. Ó, pega a sacada aí, pega a sacada aí que seu caso vai passar, como é que você resolve o mofo, 1 litro de álcool acima de 95 graus, tem lá, graus GL. É uma medida para poder verificar a concentração de graus. Mas o que é esse GL? São 2 cientistas, um que tinha nome de gay mesmo, G-A-Y, né? Lussac. Então, se parece piada, mas era Gay Lussac. Era o nome do cara. Dos caras que inventaram Gay Lussaco? Gay Lussac. Lussac. Lussac, com 2 S. C mudo. Eles inventaram. Na verdade, não se lê gay, se lê Gui. Gui. Né? Gui. Só não pode confundir com Guilherme. Guilherme Santos. Aí você tem a medida de 95 graus GL. Então você vai pegar, presta atenção, 1 litro desse álcool acima de 95, 20 gramas, presta atenção, sorbato de potássio. Sorbato de potássio? Sorbato de potássio. Não confunda com bicarbonato de sódio. Por que, seu cara? Porque bicarbonato de sódio é um sal sódico. Ele só vai salgar. E qual a diferença do sorbato? É porque o sorbato ele é antifúngico, ele cria uma camada de proteção, né, em volta da molécula ali, da partícula de mofo, e não deixa o mofo respirar. Então ele não se desenvolve. Então você vai pulverizar nessa área o sorbato de potássio, né, que na verdade quando você mistura o sorbato de potássio com o álcool, você vai fazer uma solução antifúngica chamada ácido sórbico. É o mesmo aquele que você usa para você pulverizar no pão, que é recomendado pela Anvisa, desde que seja 20 gramas. Olha que 20 gramas é pouco mais de uma colherinha de sopa para 1 litro. Mas tem uma eficiência incrível. E não tem... Bom, se disser que faz mal, que não sei o que e tal, fique sabendo que todo iogurte que você toma tem sorbato de potássio. Olhe no rótulo. Todo iogurte tem sorbato de potássio. Mas aí, no caso, agora é o quê? Eu coloco isso diluo no álcool e faço como depois? Você vai botar num frasco pulverizador, acabou de limpar ali a maceira, limpou os equipamentos, você vai pulverizar antes de ir embora e deixa secar naturalmente. Você vai evitar o crescimento, o desenvolvimento de partículas de mofo. Sabe qual é a vantagem? Agora que você vai entender. Você vai descobrir que teu produto não está mofando. De repente você tinha só 4 dias de validade, você já começa a ver que ele começa a mofar a partir do 10º. Isso significa que seu shelf life poderá aumentar. Então você reduz de 10, você traz para cá, a vida útil aumenta. 6 dias de validade onde você tinha 4. Legal. O que você pode fazer com a programação de produção com prazo de validade maior? Programar ela melhor durante a semana para você poder atender. Tá compreendendo? Então, gente, nos procure, nos consulte, para que a gente possa ajudar vocês a se tornarem melhores profissionais com essas técnicas. Estrutura, processo, já falei do processo. Estrutura, processo correto, muito cuidado com estoque de mercadoria. Pô, caramba, velho, se você só produz uma torta holandesa na semana, 2, 3, 4, para vender a semana inteira, que depois você vai ter que dividir ela em parte para finalizar a venda dela, ou vai fracionar, para que você vai comprar uma barra de 5 quilos de chocolate? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. E olha que se você deixar na mão do padeiro, ele escreve lá num rascunho. Pede para um padeiro escrever num rascunho, no papel de caderno, para ele dar um papel, uma caneta para ele, e pede para ele anotar o que está faltando na padaria. Quando você pegar esse papel, vê se o papel está podre. O papel vai estar sujo, porque o padeiro não lava nem a mão para pegar em papel. E tem mais. Ele pega no papel que você deu, na caneta que você deu e não lava a mão. E imagine quais outros lugares ele não pega, né, seu Carlos? Ricardo,
A gente foi fazer aquele reality show. A gente teve lá na loja do Marcão, em Guaratiba, a gente teve que demitir um açougueiro porque ele foi pro banheiro, fez número 2, saiu e não lavou a mão. Depois foi lá, a moça falou, cadê meu contrafilé, meu bife? Ele foi lá, meteu a mão no contrafilé da mulher. Com aquela mão limpa dele, né? Com aquela mão que veio do banheiro. E ele disse que lavou. Como que ele lavou se a pia estava seca? Eu fiquei escondido. Ah, o senhor foi lá... Fui, acompanhei ele. Vamos entrar aqui numa área bem legal aqui, rápida, que o senhor falou aí, açougue. Só pra gente já encaminhar aqui. Qual é as maiores cagadas, assim, que o senhor vê na parte do açougue, assim, pra quem manuseia na parte tanto da higienização, quanto também na parte do controle. Gente, tu tem açougue? Tem? Maravilha. Tu tem um termômetro infravermelho? Ah, não tem não? Pra você medir a temperatura? Então tu não tem açougue, tu tem gambiarra. Não, meu açougue vende 400 mil por mês, como é que não tem açougue? Então você não tem controle de qualidade nenhum. Você precisa controlar a qualidade, a primeira premissa de qualidade no açougue é a temperatura. Você precisa ter controle de temperatura. O controle não é dizer assim, não, tá controlando, ó, tá geladinho. Não é na mão, velho, é na temperatura medindo, né? E você precisa ter uma planilha de registro dessas temperaturas de chegada. Eu vou contar um caso rápido aqui. Pode contar? Claro, pode contar. Presta atenção. Salvador. Terra do Ney. Ano de 2006. Eu era supervisor de segurança alimentar e a empresa que eu trabalhava, 40 e tantas lojas, estava em plena expansão, já para chegar à 50ª loja, e aí a gente fez o projeto para inaugurar uma loja ali por perto da rodoviária de Salvador, ali na Paralela. Eu sei. Pois bem, alguns meses depois que inaugurou, depois de muito problema que teve na inauguração, né, porque o povo invadiu a loja, comeram tudo, devoraram tudo. Em Salvador não é brincadeira você fazer inauguração de loja, não é fácil. Tem quadrilhas que se reúnem para comerem na loja. É mesmo? Devoram a loja inteira. Eu tirei um carrinho de Yakult vazio. Caraca. Um carrinho cheio de Yakult vazio. Porque a Yakult deu uma bonificação, beberam os Yakult todos. Aí o que acontece? Uma cliente, eu estava em Paulo Afonso, era uma sexta-feira, eu estava já para voltar para Aracaju, quando o gerente da loja me liga, seu Carlos, pelo amor de Deus, vem pra cá, porque tem uma senhora aqui que tá abrindo um processo contra a loja. Eu recebi uma notificação da justiça, o advogado tá vindo também, e eu fui embora. Me passou o telefone do advogado pelo celular e eu vim embora. Pô, de Paulo Afonso para Salvador é uma tirada, viu? Porque Paulo Afonso, a Bahia, como dizia Caetano, a Bahia é um mundo. A Bahia é um mundo. É um mundo, a Bahia é muito grande, mas eu viajei pra caraca. Não, no seu caso conhece a Bahia quase toda, né? Toda. Aí quando saí de Paulo Afonso, de manhã cedinho, saí de Paulo Afonso, era mais 4h40, o dia ainda ia amanhecer. Consegui chegar cedo em Salvador. Quando eu chego em Salvador, eu entro na sala do gerente, ela estava de costa pro gerente, o gerente de frente pra mim na mesa. Aí, seu Carlos, tudo bem? Ela virou pra mim e falou, é esse aí que vai pagar minha indenização? Essa mulher, ela comprou, olha só, ela deu um azar danado. Nós montamos aquela loja com 3 certificações internacional de qualidade. O controle lá era extremamente rigoroso. Nós fizemos aquilo porque a empresa estava pensando em ser vendida, em querer vender as suas unidades, e os últimos interessados em comprar queria uma loja pelo menos com qualidade excelente, que é para trazer o corpo de acionista para ajudar no fator decisório da compra. Então, instalamos o sistema ISO na loja. Nós tínhamos ISO 9001/2000, que era Sistema Internacional de Qualidade, de controle interno. Só não tinha o ISO 22000 na época. Nós instalamos o OSAS, que é a Higiene e Segurança do Trabalho, e o ISO 14001, que é a parte de meio ambiente. Então era um controle incrível que a empresa tinha. Todos os processos eram monitorados. Quem encabeçava tudo isso? Esse que vos fala. Então, eu tinha na mão tudo o que tivesse de controle de qualidade. E aí, olha o que aconteceu. Ela foi para fazer feijoada, ela comprou, presta atenção, ela comprou linguiça, paio, pé de porco, costela, para fazer uma feijoada. Carne seca,
comprou esse monte de coisa, levou, eu fiz um rastreamento de todo o processo que ela fez. Pra você ter uma ideia, ela tinha umas 30 cópias de nota fiscal dentro da bolsa. Me deu até uma sem eu pedir. Pode ficar com essa aqui pro senhor, pra você saber o que foi que eu comprei. Fui perguntar o que foi que a senhora comprou aqui. Ela pegou, pode ficar com essa nota aqui. Eu tenho um monte dessa aí aqui, ó, abriu assim, cheio de rolinho de nota fiscal, que o advogado dela mandou. Para cada pessoa da família dela que passou mal, o cara cobrou 100 mil, foram 20 pessoas. 2 milhões que ela queria de indenização. Caraca. 2 milhões. Então, o negócio não foi brincadeira. E ela era uma vendedora de acarajé, que trabalhava como dona de casa, mas no fim de semana ela fazia uma feijoada na sexta-feira, deixava lá no fogão, levava no domingo a feijoada para a praia, naquelas marmitas de material aluminizado, e levava aquele monte de neto que os filhos e filha dela só fazia produzir criança, e levava aquele 20, tudo dentro de uma Brasília velha que o filho mais velho dela levava. E deixava eles lá, só pegava no final do dia. E aquela marmita ficava ali fermentando na praia. Caraca. Feijoada, com um punhado de farinha, aquele monte de menino. Passou tudo mal, foi tudo pro hospital com infecção intestinal grave, diarreia. Então eu fiz um rastreamento e a gente anotou e gravou grande parte do que ela falou, de como que ela fez. Ela fez na sexta-feira, ficou o dia inteiro servindo almoço da família, nego metia uma concha lá e provava, depois botava de novo. Típico, né, seu caso? Isso ficou gravado, e aí quando chegou no domingo, a sobra da feijoada, perguntei se ela ferveu, ela disse que esquentou bem, ela não disse que ferveu, que aí condenou ela. E aí eu fiz um relatório completo falando ação e causa, o causa e efeito, sabe? Aquele relatório de Ishikawa, para quem conhece aí, é uma técnica de verificação de processo de qualidade, é chamado de Ishikawa, ou espinha de peixe, causa e efeito, ação e o que acontecia, e aí colocamos a técnica no processo, para a gente se proteger. Foi a única forma. E o juiz indeferiu, ela perdeu. Claro que depois eu não fiquei nem um dia em Salvador, porque senão os filhos dela, tudo capoeirista, ia me quebrar de cacete. Mas tudo bem. Mas a empresa se livrou da multa por causa disso, porque ficou comprovado que foi o mau manuseio na casa dela. Gente, eu estou falando isso para vocês entenderem como é profundo você ter conhecimento. Verdade. Como é profundo você ter profissional para poder ajudar até o jurídico a fazer as defesas. Presta atenção no que eu estou te falando. Olha só, pessoas, estrutura, processos. Se você ter a cabeça de controlar essas coisas, você vai conseguir avançar dentro de açougue, que agora vamos voltar, porque a gente está falando de açougue. Pessoas, não bota qualquer pessoa dentro do açougue. Quer ver? Um erro grave, colocar menor, nem pode, que menor não pode pegar em faca. Mas tem maluco que coloca, entendeu? Ah, ele é menor, mas ele é maior do que eu. Não pode, tá? Cai na lei aí do trabalho, que aí teria com a doutora Janaína, mas não pode. Você tem uma estrutura no açougue, você tem que ter, Ricardo, tem açougue que funciona usando sabão em pó, ODD, pinho-sol, entendeu? Detergente comum, com pinho, água sanitária, pato purifique, entendeu? Água sanitária, não pode, você tem que trabalhar com produto profissional. E isso não é frescura, né, seu Carlos? Não é. Produto profissional. Se você for na minha página, lá no Instagram, o seu Carlos, especialista perecíveis, eu vou gravar depois um vídeo dentro da empresa, mostrando uma empresa que eu conheci, que é de um amigo, tipo irmão mesmo, né? E aí, esse camarada ali conseguiu pegar os melhores produtos, como representante dos melhores produtos, está solucionando um monte de problema de vigilância sanitária no sul de Minas e no leste paulista. Está solucionando. Inclusive, eu vou fazer uma palestra sobre microbiologia dos alimentos para a equipe de venda deles. Legal. Porque eles estão lidando com o nutricionista está botando os caras numa calça curta. Então eu vou fazer uma palestra sobre microbiologia para fazer a correlação entre o produto que ele usa e a desinfecção. E açougue não pode ter contaminação nenhuma, tem que ter produto profissional. Açougue tem que ter câmara. Se não tem câmara, tem que ter meios de refrigeração.
Não tenho câmara. Seu meio de refrigeração consegue armazenar o volume e manter na temperatura? Consegue. Então existe uma série de implicações técnicas no açougue. Uma delas, lavar 3 vezes ao dia, lavar a máquina de moer a cada 2 horas operacionalmente é ruim? É. Se você não consegue porque o volume é grande, compre outra. E se alterna. É a condição de trabalho, a estrutura, né, que você está falando. Máquina Serrafita, um dos maiores contaminantes de açougue. Máquina de moer, um dos maiores contaminantes de açougue. E aí não dá, né, velho? Seu Carlos, eu quero aqui agradecer ao senhor. Obrigado de coração. O tempo que a gente tem aqui foi pouco, porque merece uma parte 2, viu? E eu quero uma parte 2 com o senhor. Perfeito. Desde já te agradecer, obrigado. Você que não segue lá, Olha, @o seu Carlos, especialista em perecíveis. Mas se você colocar lá só no Instagram assim, @o seu Carlos, já acha. Já acha. O seu Carlos. Por que o seu Carlos? Assim o pessoal me chama no Rio. Ô, seu Carlos. Ô, seu Carlos. E seu Carlos falou que vai montar uma empresa chamada Ô, seu Carlos. Já montei. Já montei uma empresa já, que é O Seu Carlos Treinamento. Pronto. Já montei. Seu Carlos, acabei de lançar um livro chamado Sistematiza. Pra quem não sabe, esse olha livro que legal. É um livro onde eu te ajudo a organizar o seu supermercado através do sistema. Eu passo algumas sacadas, inclusive algumas coisas até mesmo que o seu Carlos fala. Esse livro aqui, a gente acabou de lançar ele, tá? Sistematiza. E eu escrevi um livro com o Leandro Rosada chamado Lucro. Olha que legal. Esse aqui é para ajudar você a organizar a sua frente de caixa do supermercado e aumentar o seu lucro. Esse aqui é para a parte de sistema e esse aqui é para a parte de frente de caixa. Teve um outro também que acabei esquecendo de trazer, que foi um livro chamado Atendimento Imediato, a arte de atrair, encantar e fidelizar seu cliente no supermercado. Esse primeiro livro, né, que foi Atendimento Imediato, eu fiz ele justamente para poder a parte de otimização de atendimento, que a gente sabe que é um dos problemas do supermercado. E aqui é um presente para seu Carlos. Muito obrigado. Esse é meu, é? Esse é seu. Nossa, a gente se sente honrado, viu? Pronto, eu quero que o senhor leia depois legal. e me dê o feedback, tá bom? Vou ler sim. Algumas considerações finais? Consideração final. Por favor, nos contacte, tire sua dúvida, me procura, me segue, eu te ajudo. E o seu Carlos, ele é uma pessoa solícita, viu? Mandou mensagem lá, ele responde. Pode responder logo, não deixo pra trás. E se você não sistematizou e quer usar o nosso sistema, faz o seguinte, manda mensagem e a gente vai entrar em contato com você. Eu vou deixar um número aqui embaixo, um contato de WhatsApp, vai cair ou talvez diretamente você vai falar comigo ou com a minha equipe e a gente vai marcar um horário com você pra gente poder te ajudar a sistematizar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, segue a gente lá nas redes sociais, @diamante_sistemas, tem o meu também, Ricardo_Chaucê, vai estar tudo aqui embaixo, e tem o do seu Carlos também. Seu Carlos tem treinamento, tem curso, tem palestra, tem um monte de coisa, eu tenho certeza que ele pode te ajudar aí a organizar seu supermercado e tirar você também das partes da vigilância sanitária, que é um terror para muita gente, só que só é um terror para quem não tem conhecimento, porque para quem tem conhecimento, faz da maneira certa, não tem problema. É isso aí. Não é isso, seu Carlos? Isso aí. Tamo junto, sistema, um abraço e beijo no coração. Valeu, pessoal. Muito Valeu. obrigado. Tchau, tchau. Valeu.